Esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bem, são 10 horas 36 minutos. Muito bom dia a você ouvinte que escolheu a Bandeirantes para ficar bem informado nesta manhã de sexta-feira, hoje 10 de julho de 2026. Olha só, o tempo passando rápido, que é uma beleza, hein? Nós temos aqui os trabalhos técnicos na mesa de som e também o serviço de multimídia com Alan Zanelato e Edson Freitas. A supervisão técnica aqui da nave espacial da Band é do Gil Kleber, a direção geral é de Rodolfo Neves. E claro, você pode participar mandando o seu WhatsApp, sua mensagem de áudio curtinha, por favor, ou sua mensagem de texto aqui pelo 971021493, repetindo, 971021493, para quem acompanha o nosso serviço aqui pelo YouTube, você já está vendo aí o número na tela. E a Nath Luquezzi faz comigo o trabalho, eu estou cuidando da lojinha aqui do Heitor Fredo, né? Ele está de folga no revezamento do feriado, então eu, Walter Sena e Nath Luquezzi estaremos com você até às 11h30 da manhã. Bom dia, Nath. Bom dia para você, Sena, bom dia para você, ouvinte. E vamos, chegou finalmente a sexta-feira. Para quem não folgou no feriado como nós trabalhamos, parece que a semana passa um pouquinho mais devagar. E para quem folgou no feriado e hoje tem que trabalhar, é uma segunda-feira de novo, né? É verdade. E passa rápido, né? Passa. Não sei se a gente tem a sensação, né? O ano passa muito rápido. Você pisca, chega sexta-feira. Você pisca de novo, terminou o mês. Você dá mais 2 piscadinhas, terminou o ano. Já é um negócio no segundo louco. semestre. É um negócio louco. Estamos no segundo semestre. Aliás, sobre o segundo semestre, tem conta a dar com pau, né? A gente está passando já pelas férias, né? E tem as férias escolares, que tem aquele gasto com as viagens. Daqui a pouco tem também Dia dos Pais, a tal da Black Friday, né? Tem um monte de coisa
coisa no segundo semestre e por isso nós teremos uma entrevista hoje, né, Nath? Isso mesmo, nós vamos te ajudar a planejar aí o seu segundo semestre financeiramente falando, né? E é o momento em que muitas pessoas entram em inadimplência, usam cartão de crédito à torto à direita, então dessa vez a gente vai trazer um especialista para conter os gastos e poder, claro, ficar aí no finalzão de ano mais tranquilo. Depois tem Natal, Ano Novo e, vixe Maria, férias escolares. Vai indo, e vai indo, e vai indo. É sempre, parece que o comércio sempre traz uma coisinha diferente, uma publicidade diferente, e a gente tem vontade de comprar, é natural, né? Verdade. Eu já vou provocar a nossa audiência aqui para entrar em contato, né? Nós vamos conversar aqui com o professor Rodrigo Serra, que é mestre em educação, e ele vai dar algumas dicas para a gente com relação a esse planejamento financeiro aí, especialmente para o segundo semestre. Mas o que acontece, né? Se você puder mandar, primeiro assim, né? Não vai falar que você está endividado, essa coisa toda que não precisa, né? Não vai constranger o ouvinte aqui. Sim. Mas se você tem alguma estratégia, se você pensa em alguma coisa, se você segura a onda na hora de usar o cartão de crédito, ou se você tem uma pergunta para o nosso entrevistado aqui, o professor Rodrigo Serra, para a gente colocar aqui durante a entrevista e ajudar aqui a gente a fazer esse trabalho, né, de prestação de serviço aqui para o ouvinte da Bandeirantes. Mas a gente dizia na abertura do programa sobre o tempo passar rápido, né, Nath? Eu não sei se o ouvinte também tem essa sensação. Existe uma corrente de estudos que acredita que isso ocorre, na verdade, claro, né? O dia tem 24 horas e isso é imutável. O tempo não muda aqui, pelo menos para a gente que está vivendo no planeta Terra. Mas a sensação que o tempo passa rápido é por conta da correria do dia a dia, do estresse e também das memórias. Existe uma corrente de estudo que entende assim: quando você é criança, parece uma eternidade o mês ou o ano. Demora muito para passar, porque você está aprendendo, né? Cada coisa é nova para você e o cérebro vai processando aquilo. Cada coisinha que você aprende é uma coisa nova. Então você vai ter uma festinha lá, uma festa junina da criança na escola. Ela se prepara, fica pensando, vai ensaiando, aquilo tudo é novidade. À medida que você vai crescendo, virando jovem, adulto e etc., aí o que acontece? O cérebro já não guarda mais as coisas que já foram vistas. Então, por exemplo, se você está lá, você vai ao supermercado, mas você vai sempre àquele supermercado, ele não registra aquilo como uma atividade, ele descarta, amanhã você esqueceu o que foi, porque você já foi muitas vezes. Sim. Agora, se você resolve mudar o caminho e ir a outro supermercado, não aquele de sempre, isso serve para padaria, serve para balada, serve para restaurante, serve para tudo. Estou dando um exemplo aí do supermercado. O cérebro registra aquilo como uma coisa nova, faz uma conexão nova. E aí, para o futuro, para o presente, para o passado, existe a sensação de que o tempo passou mais devagar. Então você passa aqui e fala, nossa, então a rotina diária da gente fala, nossa, já é sexta-feira, porque você fez ao longo da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, as mesmas coisas. E o cérebro não processou aquilo. É uma corrente de estudo que entende que as coisas funcionam assim, o nosso cérebro funciona desse jeito, e eu acho que tem bastante sentido. Né? Tem bastante sentido. Eu acho também que com a hiperconectividade, a gente está sempre na internet, a gente perde muito tempo. Se você for olhar o quanto que você passou ali de minutos, de horas no seu celular, é assustador. Uma vez eu fui olhar, eu passo 7 horas com o Instagram. É claro que a gente trabalha aqui com o celular ligado e tudo mais, mas ainda assim é muito tempo que você perde numa coisa que muitas das vezes é inútil. E a falta de paciência que a gente adquiriu, né? Existe aquele exemplo clássico, né? Que você mandava uma carta, dependendo da distância que a carta ia, chegava na semana seguinte, ou no dia seguinte, ou dali 3 dias. E os correios do Brasil sempre foram excelentes. E aí não era só mandar a carta, você tinha que pegar o papel, pegar a caneta, sentar, escrever, e você tinha que se concentrar para não escrever bobagem, e às vezes você escrevia 2 folhas, aí você pegava essa carta, ia até uma agência postal, comprava um selo, colocava ali, e daí você ia lá na caixinha e colocava a carta. Até o carteiro, o centro de distribuição, pegar aquele endereço, distribuir para os carteiros que iam das regiões onde aquela carta foi emitida, né, para onde ela foi endereçada, levava um tempão. E a pessoa pacientemente esperava isso acontecer.
E quem recebia a carta lia aquela carta, aquela coisa maravilhosa, né? Às vezes era uma boa notícia, às vezes era uma notícia ruim, mas aí chorava aquela coisa toda e depois você ia escrever para responder a carta. Nossa. Aí você fazia tudo isso de novo e mandava a resposta. E a pessoa que emitia não tinha pressa de que a carta fosse lida. A pessoa que emitia não tinha pressa da resposta da carta, ficava esperando. E quando a carta chegava, às vezes dias depois, meses depois, estava tudo certo. Depois inventaram o telegrama, que era uma coisa mais rápida. Você mandava hoje e já chegava no mesmo dia. Uau! O telegrama era uma coisa ultra rápida. Então imagina hoje, a vida funcionava assim. A gente está dando um exemplo de carta, mas a vida em toda funcionava assim. Você ia visitar um parente, então você ia lá, era coisa demorada. Chegava lá, passava-se um café na hora, sentava-se para conversar, passava-se horas conversando. Aquilo parecia uma eternidade. Hoje em dia você manda uma mensagem de WhatsApp e essa mensagem de WhatsApp chega ali instantaneamente no aparelho da outra pessoa. Se você vê aquele ticket, aquele cheque azul acender e o cara não responder em 5 minutos, você começa a se descabelar. Quer dizer, é claro que o tempo tem que passar mais rápido numa situação dessas. Eu não sei se a gente consegue, né? A gente tenta, né? Tentar se desligar um pouco e tentar fazer com que a vida seja um pouquinho mais tranquila, menos corrida. Eu acho que é bom para todo mundo. Hoje os psicólogos, o pessoal que cuida da área da saúde mental, comenta muito sobre o termo que é muito usado, principalmente na paternidade, na maternidade, que é tempo de qualidade. Você, Sena, que viu toda essa mudança, você acredita que existe ainda a possibilidade de nós conseguirmos ter tempo de qualidade com outras pessoas? Então, eu acho que só depende da gente. Eu acho que o que acontece? A tecnologia une e agiliza, mas você não é obrigado a usar ela o tempo todo. Então eu acho que alguns especialistas que já estão discutindo essa questão do estresse, de tudo, já estão sugerindo você ficar um período sem aquilo. É experimentar deixar o celular em casa para ir, por exemplo, a um restaurante, ou deixar o celular em casa para ir ao cinema. As pessoas vão ao cinema com o celular e ficam digitando durante o filme. Quer dizer, é uma coisa que não tem o menor sentido. Então, mas aí só depende da gente. Não depende de alguém criar uma forma, não depende de uma tecnologia nova, não depende do cientista falar, olha, a partir de agora nós vamos inventar um aplicativo que desliga o seu celular por 1 hora. Eu acho que depende da gente mesmo. Eu, pessoalmente, procuro fazer isso. Nem sempre eu consigo, mas às vezes eu consigo. Né? E eu consigo ficar desligado, né? Um período. Então, acho que é um exercício que as pessoas podem fazer. Especialmente quando você, por exemplo, se você vai à praia, pelo amor de Deus, se você vai à praia e senta ali naquela cadeirinha da praia, fica olhando para o mar, a onda batendo, as gaivotas voando, por que diabo você tem que ficar com o celular na mão? Olhando. Pra fazer um story bonito. Não, você pode fazer o story, não tem problema. E guarda o celular. Faz o story e guarda o celular. Sim. E tem aquela questão também, tem gente que leva caixinha de som e fica ouvindo música alta dentro da praia. Essa pessoa não entendeu nada. Em vez de ele ouvir os passarinhos, a água batendo, o vendedor passando, vendendo sorvete, falando ali, ó o mate no Rio de Janeiro, você vai ficar ouvindo música alta. Então, quer dizer, é uma questão das pessoas mesmos tentarem se conectar um pouco, né, cada qual com si mesmo, para ver se consegue driblar esse estresse que é danado. Né? Eu vejo muitas pessoas estressadas e eu falo, nossa, algumas pessoas me perguntam, mas por que você não... Tem um colega que fala, Sena, eu te conheço há 40 anos, eu nunca te vi estressado. Eu falei, talvez em algum momento eu fico estressado, claro, mas não é toda hora que eu fico estressado. Então é uma coisa que acho que as pessoas precisam refletir. Vamos de previsão do tempo, então, falando em tempo, porque esse a gente consegue prever e mesmo assim, às vezes ele dá um baile. As condições de hoje devem se manter, então, né, durante o sábado também. A expectativa é de céu claro, sem chances de chuva entre hoje e amanhã. A temperatura máxima deve ter uma tendência de aumento, sendo esperado assim 26 graus de máxima para hoje e para amanhã 27 graus. Já a temperatura mínima esperada para hoje foi de 13 graus e para amanhã 14 graus.
vemos aí um aumento nas mínimas, porque as mínimas nesses últimos dias a gente tinha visto 9, 8 graus, então um pouquinho mais quente durante o começo do dia. Essa maior amplitude térmica diária deve aumentar uma sensação maior de frio logo pela manhã e calor pela tarde. A umidade relativa do ar deve ser baixa e a mínima do dia pode chegar a valores ali menores de 30%, sendo necessário, então, atenção à hidratação, à exposição do sol, sobretudo nos momentos mais quentes do dia. Além da baixa umidade relativa do ar, o INMET mantém um estado de atenção para temperaturas baixas na região. Segundo a OMS, vale lembrar, a Organização Mundial da Saúde, valores inferiores a 60% já são considerados inadequados para a saúde, favorecendo o ressecamento das mucosas e aumentando assim o risco de problemas respiratórios. A mudança nas condições do tempo deve ocorrer apenas no domingo, quando uma frente fria aí sim avança sobre o estado e aumenta a nebulosidade na região, com possibilidade de chuva logo no início da semana que vem. Mas para o finalzão de semana teremos sol, bastante calor e cuidado redobrado, porque o tempo permanece bem seco. Muito bem, então cuidado redobrado aí com essa questão da baixa umidade relativa do ar. O Manhã Bandeirantes faz um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Termina hoje, sexta-feira, 10 de julho, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, referente ao segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet no Portal Único de Acesso do Ensino Superior. O programa oferece bolsas de estudos integrais e parciais em faculdades particulares de todo o país. Para participar é necessário ter feito o Enem de 2024 ou 2025, ter obtido pelo menos 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação. Também é preciso atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de julho. Depois haverá uma segunda chamada e mais tarde uma lista de espera para quem ainda quer concorrer às vagas. Se você pretende começar uma graduação ainda este ano, esta é uma ótima oportunidade. A dica é não deixar a inscrição para a última hora e separar toda a documentação necessária com antecedência. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Band Cidade com Walter Sena, um programa que traz notícias importantes sobre os acontecimentos diários das cidades da região, de segunda a sexta a partir das 6:50 da noite, na Band+. Manhã Bandeirantes. São 10 horas e 51 minutos, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes, trazendo aqui as principais notícias do dia. Nath Luquezzi e eu estaremos com você até as 11h30. E olha, a gente tem uma reportagem aqui produzida pelo Guilherme Selegato, dando conta do seguinte: não é todo mundo que gosta do tempo frio, viu? Eu, pessoalmente, não gosto muito não, eu prefiro o calorão. E essas baixas temperaturas mudam o ritmo das pessoas, mas uma das tem um dos seres, né, que também sofrem bastante, que são os animais domésticos com o frio. E o Guilherme Selegato conta isso pra gente. Manhãs geladas e a situação se torna a mesma para todo mundo. Blusa de frio e a procura pelo sol para ficar mais quentinho. E se a gente sente essas mudanças, com os pets não é diferente. Assim como os humanos, os amigos de quatro patas também podem sofrer com o frio e ficar mais vulneráveis a problemas de saúde. Por isso, alguns cuidados simples podem fazer toda a diferença para garantir conforto e bem-estar. Todos os problemas respiratórios pioram nessa época. E é importante manter os pets aquecidos, observar qualquer mudança de comportamento e procurar atendimento veterinário ao perceber sinais como tosse, espirros frequentes
ou falta de apetite. Outra coisa que piora muito nesse frio são as dores, né? Então, o animalzinho que tem problema de coluna, então nessa época dói mais. Nós humanos também que tem, né, problema de coluna, a gente sente uma dorzinha maior. Problemas ortopédicos, animais que já fizeram cirurgia ortopédica, então nessa época dói mais. Artrite, artrose, principalmente, né, ali os velhinhos, eles sofrem muito com dor nessa época. A musculatura fica mais rígida, fica mais tenso, então tudo dói mais, né? Além de aumentar o risco de problemas respiratórios, as baixas temperaturas podem causar desconforto e até agravar doenças já existentes, como problemas articulares. Por isso, especialistas recomendam manter os animais em locais protegidos do vento, da umidade, especialmente durante a noite e nas primeiras horas do dia. A Miley tem 16 anos e sofre de artrite e artrose. Ela começou o tratamento de acupuntura e a aplicação de homeopatia para fortalecer as articulações e melhorar a dor. Por já ser uma cachorra idosa, as dores aumentam no frio. Em casa ela fica só com a roupinha, porque por causa dessas partes da articulação ela também sente bastante dor, fica tremendo com frio. A gente costuma cobrir ela com o cobertor quando está dormindo, né? E para quem via a Miley assim, sem nem conseguir andar direito por conta das dores, hoje nem parece ser a mesma cachorrinha após o início do tratamento. Agora, nem a tutora consegue acompanhar o ritmo dela. O cardio todo dia tá pago com ela, viu? Porque ela pula o tempo inteiro, ela quer ir de um ponto até o outro do condomínio. Agora a gente que vai ter que fazer uma academia e alguma coisa para conseguir acompanhar, porque não tá fácil. Muito bem. Você tem pet, ô Nath? Eu não tenho pet, mas minha mãe e meu pai têm. Lá na casa deles tem o Barão, que é uma gostosura. Eu tive pet, mas não era muito tradicional, não. Era um coelhinho. Difícil de cuidar, né? É difícil o coelho? É difícil, porque eles têm umas coisinhas meio chatinhas, assim. Você leva num veterinário, tem que ser um veterinário especializado. É diferente. Nossa, mas as coisas mudaram. Chegou um período em casa que o meu irmão mais velho criava um coelho em casa. Mas, gente, naquele tempo era igual cachorro. O cachorro comia a sobra da comida que tinha em casa. Não tinha esse negócio de ração. Tinha esse negócio de veterinário. Tem psicólogo para cachorro hoje. Mas aí eu ia chegar até o coelho. Ele criou um coelho uma época lá. Só que é o seguinte, ele só comia capim, gente. Capim. Você pegava um capim, cortava lá em casa, do lado tinha um matagal, era fácil. Nossa. Não gastava um centavo, cortava lá e dava. O único problema que aquele coelho dava é que a gaiolinha dele lá ficava bem suja. Tinha que limpar com muita frequência, né? Um cheirinho, né? Nada agradável. Aquele coitado nunca viu um veterinário na vida dele. Então, ele viveu bastante tempo. Olha só, e a gente com tudo isso, ele não viveu muito, não. Oh, meu Deus do céu. Vamos fazer uma agendinha cultural? O pessoal aqui gosta de sexta-feira de a gente organizar o finalzão de semana? É importante, vamos lá. Bora, que tem muita coisa rolando aqui na cidade, na região. Tem o Porks Festival, para você que gosta aí de carne de porco, na Praça Arautos da Paz. Já está acontecendo desde ontem. Hoje seguimos aí a partir das 5 horas da tarde, segue até as 10 horas da noite. Sábado e domingo o horário começa um pouquinho mais tarde, meio-dia até as 10 horas da noite. A entrada é gratuita. Para quem gosta de motor, para quem gosta de banda de rock, tá rolando em Cordeirópolis, aqui na região, no Ginásio de Esportes Governador Oreste Quércia. De ontem até domingo também, durante o dia inteiro, um espaço de animes e espaço de encontro de motoclubes. A entrada também gratuita, vai ter rock na concha acústica com entrada gratuita. Tem a doação voluntária de 1 litro de leite para quem quiser, né, fazer essa boa ação. Amanhã, na verdade domingo, a partir da 1 hora da tarde, para quem gosta aí de criatividade, a Massa e Cenografia leva arte em papel, cartonagem e engenharia criativa. De 11 a 15 de julho são aulas, demonstrações e coordenação de atividades no stand. Massa e Cenografia na Mega Artesanal, em espaços criativos. O que mais que temos? Temos exposição de orquídeas aqui em Piracicaba, para quem gosta de plantas, para quem gosta de flores, com entrada gratuita. Amanhã, sábado, das 9 da manhã até as 6 horas da noite. E no domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, venda de 10 mil plantas com orientação, cultivo, artesanato no Galpão 9 do Engenho, em Piracicaba. Muito bem, bastante coisa boa aí. Bastante coisa boa. Você falou de rock na concha acústica e eu vou aproveitar para
destacar uma coisa aqui que eu estou achando muito estranha que está acontecendo na Concha Acústica do Taquaral e também no Teatro de Arena do Centro de Convivência Cultural. É que hoje eles estão montando palcos, estruturas enormes e colocando ali na Concha Acústica. Gente, aquele empreendimento lá, aquele equipamento público foi projetado justamente para ter show acústico. Então você coloca lá em cima do palco acústico uma caixa de som gigantesca, um palco com estrutura de iluminação, aquela coisa toda, e só está encarecendo a produção. Ali eu fui inúmeras vezes assistir a shows na Concha Acústica e tinha lá apresentações tanto de dança, né, quanto da orquestra sinfônica. E aquela estrutura foi feita justamente para rebater o som para a plateia que está ali sentada à frente. Né? O Teatro de Arena do Centro de Convivência é a mesma coisa com batata fritas, né? Que ele é um pouco maior, tem mais, né? E o que acontece? O Teatro de Arena foi projetado para o palco central ser aquela... o palco central, o artista ou a orquestra sinfônica ou a banda ficar ali no centro e dar um movimento 360 para todas as pessoas que estão naquelas arquibancadas que circundam o palco central ter visão do artista. O que estão fazendo hoje? Estão montando num dos cantos um palco enorme, ali já tampa uma boa parte de um setor de plateia e estragou tudo. Quer dizer, não é possível. Qual será o motivo? Para fazer um show desse jeito é melhor ir num estádio ou num ginásio. O Teatro de Arena ele foi criado justamente para isso. E se as pessoas falarem, mas a acústica... Gente, eu cansei de ir a shows magníficos no Centro de Convivência Cultural, onde o artista, a banda, a orquestra ficavam no centro. E ali tinha aquela visão panorâmica para todo mundo ver e não bloqueava uma parte importante da plateia, né? Da arquibancada. Então não sei se eles estão fazendo isso para encarecer mais, para cobrar mais caro, né? Por artista, né? Para ficar mais caro. Não sei qual é a lógica que isso acabou fazendo, mas que tá esquisito, tá bastante. Olha, Nath, nós temos aqui também uma notícia dando conta, aí você falou da previsão do tempo, né? Logo na abertura. Mas tem a questão do El Niño muito fuerte. Né? El Niño muito fuerte. Estou tentando aqui falar em castelhano e espanhol, né? Minha pronúncia é terrível. É terrible. O que nós temos em relação a isso? Bom, nós estamos aqui monitorando, os meteorologistas também, mas o El Niño se intensificou e agora passou de 80% de chance para 81% de chance de atingir a categoria muito forte entre os meses de outubro e dezembro, próximos ali uma segunda estimativa publicada na última quinta-feira pela NOAA, Agência de Previsão Climática dos Estados Unidos, uma das mais importantes do mundo. Segundo a agência, se a previsão realmente se confirmar, esse pode ser o maior El Niño desde 1950, ano em que começaram a ser feitas essas medições. Havia uma previsão que o fenômeno pudesse se intensificar ao longo do ano, mas não se sabia exatamente a intensidade a que poderia chegar. Esse novo boletim do Instituto marca, portanto, uma mudança importante. O fortalecimento do fenômeno climático tem ainda 97% de chance de perdurar até os meses de março a junho do ano que vem, o ano de 2027, quando é primavera no hemisfério norte e outono aqui no hemisfério sul. De acordo com o Instituto Norte-Americano, o El Niño ganhou força no mês de junho, causando uma série de alterações na temperatura de uma grande área da superfície do Oceano Pacífico Central e Leste, provocando um aumento superior a 1 grau nessas regiões. Ainda segundo a agência, um El Niño mais forte não significa necessariamente que haverá eventos climáticos graves, mas que há sim uma probabilidade maior de que aconteçam mais tempestades e forte calor em diferentes regiões do planeta. O El Niño, vale lembrar, o fenômeno meteorológico que provoca o aquecimento acima da média da superfície do Pacífico Equatorial, e essa elevação da temperatura causa alterações nos ritmos das chuvas e também da circulação dos ventos. No Rio Grande do Sul, inclusive, já choveu, nós já tivemos tragédias ainda nesse ano, e se realmente ele se intensificar, nós vamos sentir tudo isso aqui no hemisfério sul
lá para outubro, novembro. Então é bom que as autoridades, com tudo isso e com todos esses boletins emitidos pela Agência Nacional aí dos Estados Unidos, consiga se planejar previamente para evitar o maior desgaste possível. Para arrumar uma ação preventiva realmente, porque depois não adianta falar, olha, veio uma coisa mais intensa do que a gente imaginava, ou a curva estatística, todo mundo está alertando que o negócio pode vir bem mais grave dessa vez, então não tem muita desculpa não. Manhã Bandeirantes vai a outro intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Se você ainda não tem planos para as férias escolares da criançada, se liga nessa dica. A Feira de Barão Geraldo terá uma edição especial neste sábado. O evento acontece das 11 da manhã às 2 da tarde com o tema Férias Sem Tela. A proposta é incentivar crianças e adultos a deixarem um pouco o celular e aproveitarem as brincadeiras ao ar livre. A programação terá amarelinha, cabo de guerra, corrida do saco, 5 Marias, pula-corda, stop, apresentação circense e diversas outras atividades gratuitas para toda a família. Além das brincadeiras, o público também poderá aproveitar a feira com produtos artesanais, gastronomia, música e o clima agradável de Barão Geraldo. E a entrada é de graça. Quer saber mais? Acesse bandimulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Acontece um giro rápido das últimas notícias da região, do Brasil e do mundo, para manter você sempre atualizado, de segunda a sexta, a partir da 1h da tarde, na tela da Band+. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Muito bem, 11h07, de volta com o Manhã Bandeirantes e as principais notícias aqui do dia. Olha, planejamento financeiro para o segundo semestre. Isso é uma informação importante para todos nós, né? Como se planejar para não ter um segundo semestre complicadinho aí nas finanças, né? O segundo semestre tem o Dia dos Pais, tem Black Friday, tem a chegada do Natal, tem Dia da Criança, tem uma série de eventos que naturalmente começam a
coçar o bolso das pessoas, né? E algumas pessoas já estão endividadas, aí falam, meu Deus, e agora? Como é que vai ser o negócio? Para entender o que a gente pode fazer, entender melhor como se planejar financeiramente, nós convidamos aqui o professor Rodrigo Serra. Ele é professor de matemática, mestre em educação e está aqui nos estúdios da Bandeirantes. Professor, muito obrigado pela gentileza, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço o espaço maravilhoso aqui, poder falar sobre educação financeira, né, Sena? E a Nath, você também, e todo esse espaço de informação importante para a comunidade que a Rádio Bandeirantes leva, e não é desde já, né? Faz muitos anos. Mas verdade. É um tema super importante. Agora, a primeira pergunta é a seguinte. Eu tenho a impressão que nós, brasileiros, eu não vou tirar o corpo fora não, nós todos temos uma dificuldade imensa de fazer um planejamento. O senhor, pela sua experiência, o senhor acredita que isso se deve a uma má formação nossa desde a infância, em casa, passando também pelo início escolar? É uma cultura brasileira ou, de uma maneira geral, o mundo inteiro tem essa dificuldade? Eu acredito que, particularmente, nós, brasileiros, né, nós temos muito problema nessa questão da educação financeira, porque nós simplesmente não tivemos educação financeira. Então, eu costumo dizer que nós sofremos, nós pagamos o carro 2 vezes por causa dos juros, né, comprando financiamento. E também a gente não tem a ideia da dimensão. Um dos grandes desafios hoje em educação financeira, nós, enquanto usuários mesmo, né, do sistema financeiro, né, adultos, vamos dizer assim, é saber a dimensão das dívidas, a dimensão das contas, a dimensão do que entra e do que sai. Então esse é um grande desafio, né? E por não ter isso, a gente acaba se perdendo, né? Muitas pessoas acabam aumentando a dívida ou prolongando a dívida porque elas não sabem o tamanho da dívida, vamos dizer assim, não é? Então aí entra a questão do planejamento, que você colocou muito bem. Então o planejar não é ficar sentado só na frente do computador, se não tiver, pegar uma planilha simples, um papel simples e anotar, olha, quais são os gastos essenciais? Luz, água. Hoje, para muitos, a internet é essencial também. Muitos trabalham, utilizam a internet para trabalhar. Então, fazer a anotação simples ali. As entradas, né? Nós estamos falando também para um público enorme que tem CLT, tem aqueles que trabalham também que não são assalariados, que tem uma renda e aí precisa guardar um pouquinho desse dinheiro também quando as contas chegarem. Mas, enfim, o planejamento ele é essencial para qualquer coisa na vida. Em educação financeira, nem se diga. Né? Porque ele precisa direcionar, saber o tamanho e para tomar as ações, as atitudes que precisam ser tomadas em relação ao campo financeiro. A pessoa que está nos ouvindo fala assim, nossa, eu vou pôr na planilha, mas não está sobrando nada. Eu coloquei lá o que é para o aluguel, coloquei a luz, coloquei o condomínio, coloquei, sei lá, ele faz todas as contas de telefone, água, e não está sobrando. Aí, num caso como esse, tem que cortar alguma coisa, apertar o cinto? Precisa, né? É difícil, porque o primeiro passo, como eu falei, é colocar numa planilha. Por quê? Porque você vai visualizar o que você deve e os gastos que você tem. Não ter medo de fazer isso. Porque se tiver medo, aí você vai deixando, você não sabe o que está acontecendo, né? E vai aumentando. Colocou, viu que está devendo muito? Onde dá para cortar? O que dá para economizar? Né? Diminuir, sei lá, o plano de celular, diminuir um pouco, sei lá, a assinatura da TV, quais assinaturas dá para cortar, né? Enfim, dá para fazer, visualizando, você tem condições de ter ação, né, sobre aquilo que está excedendo. E também, às vezes, procurar um recurso para aumentar um pouco os ganhos, que é fundamental, né? O brasileiro trabalha muito, né? Eu tenho muito respeito pelo nosso povo brasileiro, trabalha muito. E às vezes ganha também, mas aí na hora de distribuir acaba comprando por impulso, né? A gente sempre fala isso. Quantos de nós já não fizemos isso, né, Nath? Da emoção. Da emoção. Vamos lembrar que 90% das decisões que nós tomamos financeiras são decisões emocionais. É verdade. Né? Você vai lá e fala, eu mereço, eu vou comprar tudo isso. Aí sai da planilha. Né? Então, assim, mas de maneira geral, é fazer uma análise, né, do que colocou na planilha, não deu, viu que não vai dar, vamos cortar onde? Onde dá? Não dá para cortar, e aí é a hora de chamar a família toda, porque é uma decisão familiar também. Não é? Às vezes, quem é responsável pelas finanças em casa fala, não, eu resolvo tudo sozinho, eu não vou falar não, e aí acaba sofrendo. Né? A gente sabe que entrar em débito financeiro é um sofrimento muito grande. Né? Professor, o senhor até mencionou uma coisa que eu achei interessante, é que existem diferentes tipos de perfis profissionais. A gente lida com empresários, lida com CLT, e na hora da reserva de emergência, qual que seria o valor ideal? Isso
também varia de acordo com o perfil profissional de cada pessoa? Varia, e assim, depende muito do controle que a pessoa tem dos gastos pessoais dela, vamos dizer, das finanças pessoais, né? O aconselhável é que nós não estamos acostumados a guardar dinheiro. Não. Nós não somos habituados a guardar dinheiro, mesmo porque não tem, ou porque quando tem, não guarda, não é? Então, o ideal seria que você guardasse ali, se você ganha R$1.000, vamos dizer, hipoteticamente, se você conseguir guardar 100, né, eles pedem para guardar 30%. Às vezes não dá para guardar esse valor, né, devido aos custos fixos, aumento, enfim, de impostos, alguma outra... eu costumo dizer que às vezes, né, você tem um dinheiro guardado, o chuveiro quebra, o carro quebra. Enfim, tem os imprevistos também que podem acontecer. Mas assim, o ideal é que nós tivéssemos essa cultura de guardar, nem que fosse R$10, R$15, aprender a poupar, né? Mas eu não tenho nem o que poupar. Então é hora de primeiro fazer uma análise, ver, né, como eu expliquei agora há pouco, mas criar essa cultura de guardar um pouquinho. Vamos supor, você não é assalariado, você ganha lá você é autônomo, né, você recebe. A hora que entra esse dinheiro na conta, é saber reservar uma parte para guardar, porque depois vem os imprevistos, né? No segundo semestre, eu não organizei no primeiro semestre, porque tinha IPTU, IPVA, mas eles vão voltar no ano que vem. No segundo semestre, né, como o Senna colocou pra gente, tem o quê? Tem Dia dos Pais, Natal, Black Friday, né? Enfim, nada contra essas promoções, eu acho que o comerciante vive disso também, mas é que é para o brasileiro apropriar dos seus próprios recursos e fazer uso sadio desses recursos, para não sofrer depois, né? Porque depois fica aquela bola de neve, e aí o que acontece? Em janeiro vem de novo, os impostos vêm rescindindo, não é? Então, mas também tem a entrada, para quem é assalariado, Nath, do 13º. Esse é uma injeção de capital muito grande, né? Que seria um dinheiro extra, né? É um dinheiro extra ali que muitos brasileiros utilizam para pagar as contas. Uhum. Tá bom, é né? melhor do que gastar. Pelo menos tem, sem né? descontrole, né? Mas enfim, claro que depende muito de quem, de qual classe nós estamos falando, assim, de quem está recebendo, né? Se é assalariado, se não é. Mas é fundamental que se saiba poupar. Isso é uma coisa... Onde poupar? Onde colocar essa reserva de emergência? A gente discute muito, né? A poupança não rende. Enfim, onde seria o ideal dessa pessoa guardar esse dinheiro, poupar esse dinheiro? Essa é uma excelente pergunta. Eu tenho acompanhado alguns casos, né, de pessoas que... Sabe que a gente vem conversar sobre educação financeira e perguntam. Muitos colocam na poupança. A poupança é segura? Tem um fundo garantidor de crédito, mas ela não está rendendo tanto, vamos dizer assim, como o CDB, o CDI. Então, hoje, o brasileiro está aprendendo a mexer mais nesses certificados de depósito bancário, vamos dizer assim, esses outros investimentos, que rendem aí 0,9%, 1%, que é seguro também. Então, é sempre olhar para a questão da segurança. Nós temos receio disso, né? Claro. No Brasil, no final da década de 90, nós tivemos, né, a grande apreensão da poupança, mas está hoje com o fundo garantidor de crédito, tranquilo de fazer, é seguro, até 250 mil por CPF. Uhum. Então, assim, pegar o dinheiro ali que está sobrando, 10, 15, 100 reais, e procurar dentro dessas aplicações uma que te dê um pouco maior que a poupança. Isso é fácil nos bancos digitais hoje, né? E você consiga acompanhar isso com segurança, né? Tem a questão também, quando você aplica esse dinheiro em CDB, alguns incidem imposto de renda, outros não, né? As letras de crédito, por exemplo, geralmente não incidem. Tem também a ver com a liquidez. Você vai precisar desse dinheiro rápido, não vai. Mas, assim, o aconselhável é colocar sempre num desses certificados de depósitos bancários que hoje, com a taxa Selic quase 14,5%, 15% ali, eles rendem bastante. O senhor dizia, né, sobre compra por impulso, que realmente muita gente faz, eu já fiz muitas vezes. E aí, numa hora dessas, de economizar, de pôr na planilha, de tentar fazer uma reserva, né, estratégica, o que a gente imagina? Às vezes a pessoa tem um telefone celular que está funcionando e ele não aguenta, ele quer trocar por um modelo mais novo, sem pensar que ele não está precisando daquilo e que aquele modelo mais novo vai ficar obsoleto em 6 meses, 1 ano. Então, quer dizer, isso acontece com o carro também. É uma questão um pouco assim da pessoa resistir à tentação de gastar, né? Exatamente. Tem uma pergunta que a gente sempre faz em educação financeira que eu acho que ela é fundamental para isso. Quando for comprar alguma coisa, a pergunta é: estou realmente precisando? Se não estiver, não compre, não precisa, não é? Então, assim, eu preciso de um carro 2026? Não, o que eu tenho em 2013, 2020 está bem. Né? Então, eu acho que assim, a educação, por isso que a educação, antes da educação financeira, tem a palavra educação, que é essa ideia do consumo consciente, né? De não consumir por impulso, né? De se educar para que não... Porque esse dinheiro você possa reservar, por exemplo. Você vai comprar um carro de 150 mil reais, sei lá, 100 mil reais, o de 60 vai bem às vezes para o que você precisa.
Então, e aí guarda esse excedente e faz outros projetos, porque o brasileiro nem só... a gente tem outros planos, outros projetos para viver, né? Para realizar. Então, a pergunta é fundamental, Sena, nessa questão estou realmente precisando? E a coisa é curiosa, né? Às vezes a pessoa tem o carro, por exemplo, vou dar um exemplo de um carro de 100 mil. A pessoa tem, vamos imaginar que ele tem um carro de 60 mil, mas o carro está funcionando. Então ele vai lá, ele olha um de 100 mil e fala, vou trocar. Aí ele vai financiar 40 mil. Entretanto, ele consegue imaginar que ele vai ter o dinheiro todo mês para pagar o financiamento dos 40 mil, mas ele não tem a cabeça para entender que pode guardar aquele dinheiro e depois fazer um uso melhor. Excelente. Então, por isso que o âmbito da educação financeira ela é fundamental para nós brasileiros, né? E assim, uma coisa muito importante que a gente precisa deixar claro para todos que estão acompanhando aqui é a questão da diferença entre ter crédito e ter dinheiro. Uma coisa é ter o dinheiro e outra coisa é ter o crédito. Você pode, dentro de um planejamento seguro, né, como nós conversamos aqui no início, guardar esse dinheiro e depois fazer uma compra à vista ou deixar esse dinheiro aplicado e tirar uma parte dessa aplicação para pagar um financiamento, não é? Então, assim, deixar bem claro também que ter crédito e ter dinheiro é diferente. Às vezes a gente tem muito crédito e a oferta de crédito é muito alta. Né? A gente tem o quê? Sei lá, cartões de crédito, 3, 4 cartões de crédito. Então eu concordo com você, eu acho que tem que ser planejado e os juros, né, pesquisar também, nós precisamos aprender a pesquisar no mercado, pesquisar na hora da compra, não tem problema nenhum, hoje com a internet você pesquisa tudo, né? Então isso eu tenho notado uma melhora, principalmente nos jovens, né, os jovens estão se empenhando aí na educação financeira, né? Eles estão pesquisando mais, né? Então isso é muito importante e é isso que a gente está propondo nessa linha da educação, né? Olha, a gente tem participação do ouvinte, mas já a gente contribui aqui, porque era do tema que a gente estava falando, de passado. Paulo Neves trouxe aqui um adendo com o Walter Sena. Queria finalizar falando sobre dívidas, porque a gente tem uma pesquisa da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, que a proporção de famílias com dívidas subiu de 80,9% em abril desse ano para um novo recorde de 81,6% em maio. O quinto mês consecutivo de avanço. Só para vocês terem uma ideia, em maio de 2025, esse percentual era de 78,2%. E uma das maiores queixas, as dívidas a vencer nas modalidades de cartão de crédito. Como gerir bem o seu cartão de crédito? Olha, Nath, essa questão é super importante. Sobretudo, vamos deixar bem claro também que ter dívida não é necessariamente estar inadimplente. O brasileiro está endividado nessa alta taxa aí de 80%, 90%, quase por cento, né? Sim. A questão do cartão de crédito é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção. Porque, como eu falei, o crédito está ali. Então você vai gastando, e as faturas, se você não consegue pagar a fatura toda, que seria o ideal, os juros são altíssimos, né? Tem aí varia de 8% a 12%, a 14%. Né? Já chegou a 300%, 400% ao ano. Então imagine, você tem lá uma dívida de 10 mil e no final do ano está 40 mil. Então a primeira coisa viu que vai estourar a fatura, não conseguiu pagar, liga na operadora de crédito e não tenta pegar outro cartão para cumprir. O que tem também acontecido muito é que as famílias têm utilizado muito o cartão de crédito para comprar coisas essenciais, comprar comida, pagar boletos, né? Isso é uma outra questão. Mas o mais importante é pensar sempre nessa questão de não abrir mais linhas de crédito por meio do cartão, que os bancos ofertam, as operadoras de cartões ofertam, tudo bem. Aí você tem que saber usar isso, né? Para não pagar juros altos, porque o juros é altíssimo. Se você olhar direitinho lá, tem o rotativo, tem o IOF, né? Que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, o crédito é assim, começou a ver que vai perder a mão, negocia, parcela, porque senão depois fica o quê? Vários cartões de crédito e vários juros que você não consegue pagar. Muito bem. Professor Rodrigo Serra, mestre em educação, muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos prestados aqui ao nosso ouvinte. Walter, Nath, é sempre um prazer estar aqui contribuindo para os sistemas educacionais. Eu agradeço o espaço, né? Eu sempre falo que aqui na Band a gente se sente muito bem acolhido e continue levando informação de qualidade. Contem sempre comigo, o que precisar, estou à disposição. E obrigado por todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito bem. Rápido intervalo, Manhã Bandeirantes volta já. Manhã Bandeirantes. Minuto
Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Os fãs de rock já têm compromisso marcado neste fim de semana em Campinas. A Concha Acústica do Parque Portugal, na Lagoa do Taquaral, recebe o festival Rock na Concha, que celebra os 17 anos da Associação Cultural Central do Rock. O evento acontece neste sábado a partir da 1 da tarde, com a entrada gratuita e uma programação recheada de música, cultura e lazer para toda a família. Ao todo, 5 bandas sobem ao palco. São elas: Cólera, a Olívia, Kamala, Porcelana e Grama 82. A programação reúne artistas de diferentes gerações do rock nacional, valorizando tanto bandas consagradas quanto grupos da cena independente. Além dos shows, o público poderá aproveitar uma feira de economia criativa, praça de alimentação com food trucks e um espaço de conveniência para passar o dia com a família e com os amigos. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Manhã Bandeirantes. 11 horas 24 minutos, de volta com Manhã Bandeirantes e, estamos chegando ao fim, mas sem antes colocarmos aí a participação do ouvinte, né, Nath? Isso mesmo, o Paulo Neves contribuindo aqui com a gente, falou o seguinte: bom dia, Nath, bom dia, Sena. Viajei no tempo agora com sua descrição sobre as cartas. Voltei à minha época de infância, quando recebíamos cartas de minha avó. Carta esta enviada de Euclides da Cunha, sertão da Bahia. A carta levava de 10 a 15 dias para chegar aqui em Campinas. Deus. Penso que a resposta deveria levar ao mesmo tempo. Você falou também sobre o telegrama, que era cobrada por toque. É toques mesmo? Me lembrei de quando ia com meu pai fazer saque no banco. Nossa, a moça pegava o nome, ia num arquivo metálico, buscava a ficha da pessoa e com um lápis marcava o valor a ser debitado. Havia uns cofrinhos para se juntar moedas, aqueles que sempre que passava algum vendedor de guloseimas, a gente corria e com um grampo de cabelo subtraía o valor. Velhos tempos, meu caro amigo Paulo Neves. Aí para vocês. Paulo Neves. Pois é, é claro que o tempo demorava mais para passar numa circunstância dessa. Gente, 15 dias. 15 dias. E aí você viu, né? Que ele ia no banco, tinha aquela coisa toda. A gente ia no banco, tinha um balcão ali onde tinham alguns contínuos que pegava o seu nome, ia lá atrás num arquivo imenso, cheio de gavetas, e pegava talões de cheque. Você falava assim, eu vim buscar talão de cheque. Ele ia lá, olhava gavetas enormes que estavam separadas por ordem alfabética. Então, no meu caso, Walter Senna, ele ia no V e pegava lá, né? Vitor, Valdir, Vitória, não sei o que, achava Walter. Aí, Walter Senna, ele pegava o talão de cheque. Aí tinha lá 2, 3 talões de cheque. Aí ele levava, eu assinava e eu levava o talão para casa. E aí você, toda compra que fazia, assinava um cheque para fazer a compra lá. E não tinha ainda o hábito de cartão de crédito, né? E as pessoas não carregavam grandes quantias em dinheiro. Então, isso tudo fazia o tempo passar mais devagar. Não tinha outro jeito. Você tinha que ter paciência de primeiro ir até o banco. Tinha muita fila? Tinha fila, com certeza. Nossa. Então porque todo mundo ia pro banco, não tinha agência eletrônica. Meu pai. Então você tinha que ir ao banco, né? Aí você ia ao banco, pegava a fila. Primeiro você tinha que pegar o ônibus e ir pro banco, né? Chegava lá, você pegava. Então era tudo assim. Tudo que você precisava na vida era desse jeito. E olha, ninguém ficava estressado por isso, né? Uhum. Então o mundo tecnológico, a rapidez com que tudo acontece hoje acaba deixando o cérebro assim com aquela vontade de ser mais rápido. E acho que
complicando um pouco a saúde mental das pessoas. Né? Eu fico pensando, né, refletindo aqui, será que quem sente mais? Quem já nasceu nessa era tecnológica ou quem teve que se adaptar a essa era tecnológica? Eu acho que é quem nasceu na época tecnológica, porque não tem noção, não tem ideia de que as coisas poderiam ser mais lentas. Porque a gente ainda consegue, né? A gente faz um esforço danado, a minha geração, para se adaptar à nova tecnologia. Algumas pessoas conseguem mais fácil, outras não. Eu consigo facilmente porque eu trabalho numa profissão que exige que eu faça isso. Então eu peguei lá, né? Da máquina de escrever até o computador e agora as tecnologias digitais, você vai se adaptando, vai se organizando. Mas você lembra, né? Você tem a memória de que as coisas podem e devem ser mais lentas para algumas coisas, para algumas circunstâncias. E as pessoas que nasceram nessa geração não tiveram essa experiência, eu acho mais difícil. Mas nunca é tarde para tentar, né, para algumas coisas se desacelerar. Com certeza. Acho que essa é a mensagem, né, do nosso Manhã Bandeirantes de hoje. Infelizmente, a gente não controla o tempo, não é? Desacelera. Tem uma metáfora muito boa que você tá todo mundo correndo, você tá ali num centro correndo, todo mundo indo pro mesmo lado, voltando, aquela coisa toda. Você para um pouco. Olha aquelas pessoas andando para lá, para cá. Não é possível que você não tenha 10 minutos. Pare, entre num café, peça uma xícara de café. Quanto custa uma xícara de café hoje? Eu não tô sabendo. Dependendo do lugar, muito. Mas tem lugares R$8, mais ou menos? 8. Vai, R$8. Você tá ali, acabamos de falar de planejamento financeiro, né? Mas você para que vale a pena. Pega, tira um guardanapo, escreve alguma coisa, uma poesia para dar para alguém, toma aquela xícara de café demoradamente, para saborear cada gole. E você vê que você ganhou uma experiência imensa de uma coisa boba. E você sai um pouco daquela correria que você necessariamente não precisa. Eu vejo as pessoas correndo no trânsito, eu vejo a pessoa acelerando no trânsito e ele para. Eu já vi muito isso, na estrada. O cara tá correndo, daqui a pouco ele para na primeira entrada para pôr gasolina ou para parar para almoçar. Falei, por que diabo ele tava com pressa? Ele não tava com pressa de chegar. Então, acho que é uma coisa da gente treinar o cérebro, treinar a nossa forma de viver, para ver se consegue fazer algumas coisas, pelo menos, que não são necessárias de correria, fazer mais devagar. Acho que dá para fazer isso sim. Com toda certeza. Hoje você estará em Serra Negra, é isso? Estarei em Serra Negra, apresentando o Band Cidade, aproveitando lá o Band Inverno, né? Apresentando, portanto, lá o Festival de Inverno de Serra Negra em loco. Serra Negra nos aguarde. 10 para 7 da noite, então, e eu espero você na tela da Band à 1h30 da tarde. Até segunda. Obrigado, pessoal. Obrigado pela companhia. Até segunda. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes.